Aldo foi cerca de 40 anos, se eu estiver errado, por favor, me corrija, é um militante importante do Partido Comunista do Brasil, que nasceu em 1962 como dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Pergunto a você, Aldo, o que aconteceu? Esse teu rompimento com o PCdoB foi produto de quê? De que reflexão sua, do que você viu no mundo? E agradecer a tua gentileza de ter aceito o convite. Em primeiro lugar, professor, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria partilhar dessas reflexões aqui. Como é que nós chama? Só a verdade, é isso? Só vale a verdade. Só a verdade. Então, muito obrigado e parabéns pela sua ação na área de comunicação, com conteúdo, com emoção, mas também com conteúdo. Eu fiquei 40 anos no PCdoB. Entrei no PCdoB na época do regime militar, onde havia graves restrições à liberdade partidária, de imprensa, censura. E o PCdoB era um partido que resistia ao regime militar. E eu entrei exatamente quando entrei no movimento estudantil. Só que, paradoxalmente, nós tínhamos uma agenda liberal, porque era a agenda dos direitos civis, dos direitos sociais, a luta contra a censura, liberdade partidária, liberdade de imprensa. Era essa a nossa agenda, porque o meio universitário, principalmente onde eu militava, que era a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, era um meio conservador. Mas a agenda liberal tinha espaço porque, de fato, ninguém concordava em viver sob a censura, restrição de liberdade partidária, de liberdades de organização. A própria UNE era proibida, o movimento estudantil sofria restrições. E nós tínhamos pouco espaço para a militância. Eu entrei no PCdoB, mas já trazia uma formação anterior, que é a formação do interior de Alagoas, do sertão de Alagoas. Eu nasci na roça, né? Nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei numa escola técnica agrícola, de uma família muito religiosa. Minha mãe nos levava todo domingo à igreja. Quando eu entrei no partido, eu já era muito nacionalista, que aprendi dos bancos escolares, já tinha um grande apreço pela história, pela memória do Brasil, pela construção do Brasil, tinha essa agenda. E o que aconteceu foi que depois uma parte da esquerda foi renunciando a essa agenda nacionalista, essa agenda democrática, a essa agenda dos direitos sociais e abraçando uma agenda onde a diferença era mais importante do que a igualdade, onde a valorização de grupos sociais por corte biológico, de raça, de gênero, passava a ser mais importante do que a luta pelo todo, do que a luta geral. E isso me levou a um afastamento. Eu não estabeleci uma ruptura, saí, recebi um tratamento muito cordial, mas eu já não tinha muita identidade com aquilo que o partido vinha promovendo como sua agenda principal. Se fala assim na linguagem aí do senso comum que aparece nas redes sociais, que mais desinforma do que informa, boa parte delas, mas fala assim, o Aldo mudou. O Aldo hoje está a serviço dos ruralistas, dos destruidores da Amazônia, dos inimigos dos indígenas e por aí vai. Inimigo das ONGs, etc, etc, etc. Eu pergunto a você, a sua visão de Amazônia, até em livro recente que você fez, e você tocou no nacionalismo, eu acho que esse é um ponto central. Quais são as contradições principais? Eu nunca me esqueço da minha formação, conversando com pessoas da minha idade, mais velhas que eu. Aquilo que a gente aprendeu aos 20 anos, nunca esquece, até o final da vida. Então, no linguajado e na análise, isso sempre aparece. Quais são as contradições principais que você hoje vê entre o Brasil, a construção de um Brasil democrático, plural, e no processo da ocupação da Amazônia, para ficar restrito ali? Você é um adversário das ONGs desde o Código Florestal? Isso é verdade? Você é a favor do desmatamento? Qual é a sua visão da Amazônia? Professor, a Amazônia é cobiçada antes de ser conhecida. Quando os espanhóis
subiram os Andes e desceram com aquela expedição do Francisco Orellana para a boca do rio Amazonas, para a foz do rio Amazonas, eles estavam querendo estender o espaço da Espanha na área da Amazônia Ocidental, que era depois dos Andes. Os ingleses, os franceses e os holandeses mantiveram até hoje aquelas 3 Guianas. Hoje é o Suriname, que é a holandesa, a outra é só Guiana, que era a inglesa, e a francesa continua sendo um departamento francês de ultramar. Essa é a história da cobiça. E ela hoje é permanente, talvez não como ocupação territorial, mas não esqueçamos que a Amazônia é detentora da maior fronteira de biodiversidade do mundo. Eu vou a Paragominas, recentemente, 2023, acabava de sair de Paragominas uma missão científica alemã atrás de uma planta que curaria o mal do Alzheimer, lá na Amazônia. Você tem na Amazônia a maior fronteira mineral do mundo. Agora mesmo, pesquisadores da Universidade Federal de Roraima, lá na região de Caracaraí, uma reserva de terras raras com os mais elevados teor de terras raras do mundo. Tudo isso na Amazônia. Você pergunta para um geólogo aposentado na Amazônia o que é que tem na Amazônia de minério, ele te responde com uma pergunta: se você conhece a tabela periódica. Você diz que sim e ele, portanto, conclui que tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Portanto, não se trata de ser inimigo dos indígenas, pelo contrário, eu tenho grande simpatia, sou defensor da causa indígena. Quem não defende a causa indígena é essa gente que está aí, professor. E eu faço isso desde quando estava no PCdoB, era do governo Lula. Quando eu disse que a demarcação da Raposa Serra do Sol era um grande equívoco, e escrevi vários artigos, dei entrevistas sobre isso, eu era ministro do presidente Fernando Henrique e era deputado do PCdoB. Quando eu fui relator do Código Florestal, eu fui escolhido por consenso e eu estava no PCdoB. Não se tratava de defender os ruralistas, se tratava de defender quem produz alimentos no país. Só tem um tipo humano que produz alimentos no Brasil. O Brasil precisa de médicos, de jornalistas, de professores, de advogados, de botânicos, de biólogos, de militares. O Brasil precisa de todo esse tipo humano para ser construído, de operários, de engenheiros. Mas só um produz a segurança alimentar, é o agricultor. E agora nós vamos hostilizar, perseguir aquele que dá segurança alimentar. Portanto, não se trata de perseguir os que estão lá na Amazônia. As ONGs não protegem de forma nenhuma os indígenas. Quando o IBGE publicou recentemente a estatística dos municípios com maior elevado nível de analfabetismo, o município líder é o município de Roraima, com mais de 90% da população indígena no município, o município de Uiramutã. Portanto, essas ONGs não protegem nada a não ser os seus próprios interesses financeiros e os bilhões de dólares, euros e reais que arrecadam em nome da defesa da Amazônia, em nome da defesa dos indígenas, não defendem nem a Amazônia, onde a população é a mais pobre do Brasil, e nem defendem os indígenas. E eu guardo a minha coerência, porque sempre defendi. Aliás, estudante ainda, aqui em São Paulo, lançamos na PUC o MDA, Movimento de Defesa da Amazônia, na PUC, no final dos anos 70. Eu estava lá, a Amazônia é nossa, eu lembro. Exatamente. Eu estava lá, eu assisti. É uma causa antiga. Quando a esquerda era nacionalista, quando o Brasil estava no centro das preocupações, hoje não, hoje são as pautas biológicas que orientam essa militância, na minha opinião, desorientada.